Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje estou aqui com uma convidada que vai te inspirar a nunca desistir, a acreditar nos recomeços, a acreditar que sempre há esperança para uma vida melhor. Você já pensou em recomeçar depois de ser demitida, com a autoestima abalada, enfrentando crises de ansiedade, tomando remédios prescritos pelo seu psiquiatra e ainda assim encontrar forças para mudar completamente de vida? Pois essa é a história da Laíse Serra, uma farmacêutica paraense que transformou dor em propósito e encontrou nos concursos públicos uma nova chance de viver com dignidade, saúde e autonomia. Filha de comerciantes, Laíse cresceu em Belém do Pará. Adolescente, descobriu uma gravidez inesperada e prestou o vestibular uma semana depois, chorando com medo de que seu futuro fosse interrompido ali. Mas não foi. Ela vendeu empadas e bijuterias na faculdade e chegou a montar um pequeno negócio de água mineral com o pai para conseguir concluir os estudos. Mesmo formada, enfrentou a instabilidade do setor privado e, depois de uma demissão traumática, ouviu do marido a frase que mudaria sua vida: "Hoje tu vai chorar, amanhã começa a estudar para o Enem dos concursos". E foi isso que ela fez. Hoje, aos 39 anos, Laís comemora sua aprovação no Concurso Nacional Unificado de 2024 e aguarda a nomeação para o cargo de analista no IBGE. Mais do que passar em um concurso, ela recuperou o controle da própria vida. No Imparável desta semana, você vai se emocionar com esta aluna GRAN que mostra que, por mais difícil que seja o seu caminho, sempre é possível recomeçar e ir mais longe. Laís, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar podendo compartilhar essa história aí com o pessoal. Laís, você está prestes a tomar posse como servidora pública federal, mas antes disso viveu uma fase muito turbulenta, especialmente no ambiente de trabalho. Você pode nos contar um pouco mais sobre o que aconteceu, como foi essa experiência turbulenta, até traumática em alguns momentos? Sim, com certeza. Como você falou, né, eu sou farmacêutica já formada há 15 anos e 15 anos eu venho trabalhando no mercado privado. Já passei por várias empresas, já fui farmacêutica de farmácia de manipulação, já trabalhei em drogaria numa grande rede daqui do estado, que quando foi vendida teve a infelicidade de entrar em falência. Na época que eu estava lá, então eu fui uma das últimas a sair da empresa. Nessa época foi bem triste e complicado ver uma empresa que era grande, que valorizava o profissional farmacêutico fechar e a gente ficar assim, todo mundo sem saber o que fazer, para onde ir. Nessa época também foi que eu consegui um emprego, né, assim, bem no finalzinho dessa empresa, que era a Rede Big Bang. Eu consegui um emprego na primeira distribuidora que eu trabalhei, né? Nessa primeira distribuidora, eu passei lá o quê? 2 anos. E quando estava chegando nesses finais de 2 anos já da empresa, também ela começou a passar por uma instabilidade financeira e eu tinha um contato muito grande com o diretor financeiro de lá e ele mesmo me orientou que se eu tivesse oportunidade de procurar vaga em outro local, que eu já procurasse, porque a empresa ela estava caminhando realmente para decretar falência. Então, eu já estava numa segunda situação de passar por falência de empresa. Nessa daí, eu peguei realmente comecei a procurar, ainda estando lá com a orientação dele, e eu consegui vaga numa outra distribuidora também que estava grande aqui na região e estava crescendo e eu saí e entrei nessa. E foi essa que teve todas essas complicações que me levaram a chegar onde eu estou hoje. Nessa empresa, quando eu entrei lá, era uma empresa que faturava X. Com 2 anos, eu consegui, com a mesma equipe que a gente trabalhava lá, multiplicar faturamento para 3x, trabalhando com o mesmo quadro. Então, mudou muito, mudou pressão, mudou cobrança. Eu sofri assédios assim que eram descarados na frente de qualquer pessoa. Tinha pessoas que eram conhecidas assim que chegavam comigo e diziam: Laís, como é que tu consegue aguentar isso? Tu só pode ter sangue de barata. Porque eu já tinha pegado e ido embora e não voltado mais. Eu lembro bem em junho
de 2022, que meu marido estava viajando a trabalho, que ele é servidor público, ele estava viajando, e aconteceu uma situação nessa empresa que eu saí de lá com uma crise horrível, não conseguia parar de chorar. Fui para o hospital, o médico me deu um atestado de 7 dias, aí eu comecei a tomar um monte de medicamento, porque eu não conseguia ir um dia sequer para lá, para essa empresa, sem ir, querendo não ir, e voltar e chorar em casa de noite. E aí foi assim, em 2022, eu fiquei muito mal, adoeci, engordei, não queria saber de nada, né? Eu só vivia para o trabalho e mesmo assim não era valorizado. E quando chegou na virada do ano, eu disse realmente que no outro ano eu ia mudar aquilo ali. E realmente eu mudei lá no trabalho. Eu disse que não ia mais deixar as coisas me afetarem. E se não mudasse as coisas do jeito que estavam naquele ano anterior, eu realmente ia pedir para sair. Aí as coisas deram uma acalmada, uma melhorada. Eu saí de férias em outubro de 2023. Não, setembro de 2023. Quando foi em outubro que eu voltei, eu fui desligada. Assim, totalmente sem esperar, totalmente sem motivo aparente, com, com a justificativa de que eu ganhava muito em comparação com os outros farmacêuticos do grupo. E isso daí me deixou muito mal, porque depois de tudo que eu tinha passado, depois de tudo que eu aguentei ali, aí ter uma demissão na volta das férias foi uma coisa assim que me arrasou naquele dia. Meu marido foi me buscar no trabalho nesse dia, eu voltei chorando para casa, né? Lá no trabalho eu não chorei, só peguei minha caixinha com as minhas coisas e me embora. Aí eu chorei demais nesse dia, foi que ele me falou isso, né? Laís, hoje tu vai chorar, mas amanhã eu quero que tu comece a ver o Enem do concurso, que vai abrir. Aí ele me falou mais ou menos o que seria, né? Só que nesse dia eu estava arrasada. No outro dia eu fui e fiz o que ele tinha me falado. E foi aí que começou a história. Começou a tudo mudar. Você já tinha estudado para concursos antes? 2019, eu prestei um concurso aqui no estado, que foi o concurso para fiscal farmacêutico do Conselho de Farmácia daqui. Esse daí era um concurso que eu dizia assim, não, ele tem a minha cara, eu faria isso daí tranquila, e ele tinha um salário bom, que me encheu os olhos. Por quê? Porque eu nunca tinha visto assim, encarado o concurso público como um propósito para mim. Porque eu sempre via concursos para a área de farmácia. E o concurso que tinha para a área de farmácia, que abria para cá para a região, não tinha salário bom, bom que eu falo em comparação com o que eu ganhava na iniciativa privada. Aí eu ficava, mas não é lógico eu sair da iniciativa privada e ir para o órgão público para ganhar menos do que eu ganho hoje. Aí eu ficava assim. E meu marido sempre falou, faz concurso, né? Aí quando chegou esse do conselho, eu peguei e resolvi estudar. Eu digo, não, esse é o meu concurso. Aí eu fui, eram só 3 vagas aqui para Belém, que era para a capital. Estudei muito, assim, tipo, zerei o conteúdo 3 vezes, que era muita legislação. Zerei ele 3 vezes antes da prova e na semana da prova veio a pandemia. Aí a pandemia derrubou a data da prova. Aí eu fiquei arrasada. Eu digo, meu Deus, eu estava pronta para fazer essa prova, a vaga era minha. E a, a prova só teve data de novo depois de mais de um ano. E ainda reabriram as inscrições. Entrou mais uma galera para fazer. Eu não sei se essa galera já estava sabendo que ia abrir, se já estava estudando, porque essa parada, ela deu uma pausa nos estudos, assim, acho que de todo mundo que já estava no embalo. Então, quando voltou e teve a prova, eu fui bem, mas não consegui a vaga imediata. Eu fiquei em sexto lugar. E chamaram 4. Eu converso E com todos esses colegas que estão lá hoje. mas aí você desanimou dos concursos em seguida, por isso ficou anos longe ou a vida Sim, te puxou, não deu desanimei. tempo, como é que foi? Isso mesmo, eu desanimei. Assim, eu fiquei arrasada com essa prova. Eu passei muito tempo para me recuperar dela, né? Porque eu tinha dado tudo o que eu podia e morri na beira. Eu fiquei muito arrasada. Só que aí voltei para iniciativa privada. Estava ganhando relativamente bem.
Aí veio essa rasteira. Aí essa rasteira me levou de novo para o concurso. E eu disse nesse dia que eu não queria mais voltar para a iniciativa privada. Hoje eu tô ainda, mas eu já estou cumprindo aviso para sair, para poder tomar posse do MBGE. Você começou como estudar para o CNU? Como eu comecei? No outro dia da demissão, eu fui ler o que seria o CNU, como seria que ele poderia, como que ele poderia vir, né? Eu digo, não, eu vou começar a estudar pelas matérias básicas, português, informática, que caem em todos os concursos. E eu queria a FT no início, queria realmente a FT. Tanto é que eu comprei um curso que era específico para FT, e eu comecei a estudar português e informática. Aí eu passei outubro, novembro e dezembro, eu não estava com ritmo bom, muito tempo parada, né? Outubro, novembro e dezembro eu estudei português e informática. Dia 10 de janeiro veio o edital do CNU. Aí quando o edital do CNU veio, derrubou todo mundo. Veio totalmente diferente, não veio É, português diretamente, não veio informática. Eu disse, pelo menos eu posso usar esse edital para tentar começar do zero, né? Com muita gente, porque ninguém estava esperando um edital desse jeito. Eu digo, não, aí tem uma oportunidade para mim. E aí, quando saiu o edital, no dia 10, eu passei um dia só estudando o edital, porque aquele edital foi bem confuso, bem complexo, acho que para todo mundo, até para os professores também, que tinha muita discussão, como seria e tudo mais. E eu li, entendi, também conversei com meu marido conversa muito comigo sobre essas coisas, né? E a gente estava conversando e ele disse assim, Laís, eu não acho que seria a hora de tu botar a cara para FT, porque o povo que vai fazer a FT é um povo que já está na estrada tem tempo, e tu está começando agora. Ele foi mais pé no chão. Aí eu fiquei pensando, tipo, realmente. Aí eu vi os blocos, aí tinha o bloco lá que era para a área da saúde. Eu disse, não, não quero mais, eu vou procurar uma coisa que eu consiga fazer com nível superior e você que desistiu de tenha ser a minha farmacêutica? cara. Desistir. Não quero mais ser farmacêutica. Eu acho linda a profissão, mas eu tenho muitos traumas pelo caminho, acumulados na profissão, com o exercício da profissão. Então, realmente, eu decidi dar uma virada de chave. E aí eu fui procurar aonde eu teria mais oportunidades e aonde que eu me veria trabalhando, fazendo aquilo ali que estava proposto. E aí foi que eu parei no bloco 7. Descobri lá 15 cargos que eu poderia me inscrever. E aí montei uma planilha com ordem de prioridade, com pontuação de eixo, com localização, com salário. E eu fui analisando isso tudo para colocar as minhas prioridades. E aí tinha PPGG, tinha Previc, que o salário era lá em cima. Eu digo, poxa, são poucas vagas também. O pessoal vai cair certo nele para a primeira prioridade. Eu fiquei, bora para uma coisa mais palpável. Aí eu peguei, coloquei eles lá pela metade das minhas prioridades, né? E escolhi o IBGE na minha primeira opção mesmo, que era o que eu queria. E foi nele que eu consegui entrar, graças a Deus. Você sempre foi boa aluna, Laís? Sempre fui esforçada, eu falo. Que, assim, eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade para estar decorando as coisas, para ter uma memória de tempos atrás que seja viva até hoje. Eu não sou uma pessoa assim. Eu falo que eu sou esforçada, que eu vou atrás do que eu quero até eu conseguir. Então, quando eu era estudante de escola, de universidade, eu sempre busquei ter as melhores notas, mas com muito esforço. Tipo, ficava em casa, estudava, véspera de prova, chegava com a mamãe, mãe, tirei 10, mãe, tirei 9,5. A mamãe nem ligava para mim, mas eu estava feliz só de mostrar para ela. Eu sei que ela liga no fundo. E fazer a faculdade para você foi um grande esforço, né, você se tornou mãe Sim, muito jovem, precisou se desdobrar até para pagar o custo dela, né. sim, sim. Quando eu entrei na faculdade, minha filha estava com 3 meses e o curso era integral. Aí, durante o curso, ela ficava com a avó dela lá por parte de pai, né? E
Eu só tinha o meu intervalo do almoço, era para chegar, para ficar com ela, para dar mama para ela, voltava para a faculdade, chegava em casa no início da noite, aí início da noite ficava com ela, quando ela dormia, aí que eu ia estudar, fazer as atividades, fazer pesquisa, fazer alguma coisa para vender no outro dia lá, para ter um dinheirinho para comprar alguma coisa para ela, para mim, porque foi um pouco complicado lá em casa nessa época, bem complicado, na verdade. Então Você foi uma chegou batalha. a pensar que seu futuro estava em jogo. Sim, logo que eu fui prestar o vestibular, né? Porque eu tinha descoberto há uma semana que eu estava grávida. Então eu fiquei pensando, porque a minha mãe ela largou tudo para cuidar dos filhos. E ela faria isso também comigo. Se eu não tivesse entrado na faculdade, ela ia dizer para eu ficar em casa para cuidar dela. E eu ficava, meu Deus, se eu ficar em casa cuidando dela e não tiver uma faculdade, não tiver um trabalho, o que que eu vou dar para ela lá no futuro? E aí eu fiquei desesperada. Por isso que quando eu entrei na faculdade, eu agarrei tudo que eu podia. Eu tentei fazer o melhor lá na faculdade. Eu, no quarto período, fui convidada a a ganhar bolsa, só que nessa época era a bolsa do CNPq, no Instituto Evandro Chagas, daqui com uma professora. Eu estagiava lá, passei um ano estagiando, só que nessa época meu pai ficou desempregado, e aí eu tive que parar a faculdade, que era particular, que ele pagava, né? Ficou bem complicado nessa época, e nós começamos um negócio de venda de água mineral. E era só eu e ele. Eu atendia telefone, eu fazia panfleto, e fazia as vendas, despachava os meninos para fazer as entregas. E aí foi de 10 garrafões de água por dia no início, que não dava nada, até depois de 2 anos a gente vender mais de 200 garrafões de água. Minha filha cresceu ali no meio, ia para a creche de cargueira, amarrada lá no meio dos botijões. Foi uma época assim, foi não posso dizer assim que foi sofrida, sabe? Foi uma dificuldade que a gente passou, mas eu vejo com alegria agora lá atrás. Tipo, meu pai fez de tudo para eu poder voltar. O papai era uma pessoa assim que parecia que não tinha acessibilidade, mas ele chorava às vezes porque ele queria me ver formada, entendeu? Então, foi uma época de dificuldade, mas que trouxe frutos aí na frente. Como você usou essa dedicação para a preparação para o CNU? Como é que era um dia padrão seu, né? Imagino que você trabalhava integralmente, Pois é. cuidava da família também, como é que era? No início, logo que saiu o edital, eu estava desempregada, então eu estava com muita atribulação interna de não ter dinheiro, de estar sendo fardo para o meu marido, um fardo aqui em casa, de estar dependendo de tudo para ele, entendeu? Então eu ficava assim com esses conflitos, era bem complicado. E no início, como eu ficava só em casa, eu dizia, não, tenho que estudar de manhã, tenho que estudar de tarde, tenho que estudar de noite. O meu trabalho agora é estudar para não dar trabalho depois lá na frente, para eu poder ter a recompensa. E eu comecei estudando 4, 6 horas por dia, só que depois eu fui pegando o ritmo de estudo. Com o passar do tempo, eu estudava 8, estudava 10, estudava 12. Teve dia que eu cheguei a assistir 30 aulas por dia. Eram dias que eu estava assim, bem pilhada. Então eu ficava. Ele me perguntava, e aí, quantas aulas já hoje? Aí eu dizia, eu já assisti tantas aulas. Aí eu ficava cronometrando, saí de rede social. Rede social, na verdade, eu tinha um Instagram, que era só os professores, só material de concurso que tinha ali. E eu entrava, tipo, no máximo 5, 10 minutos, porque eu dizia, não, estou perdendo tempo aqui, eu tenho que voltar para estudar. Aí eu voltava para estudar, né? E aquilo ali ia me estimulando cada vez mais. E com o tempo, realmente eu fui pegando gosto e eu não conseguia passar um dia sem estudar. Essa que era a verdade. Eu não conseguia passar. Tinha dias que eu chorava, chorava, chorava. Tinha uma colega minha que falava, Aise, como é que tu tá hoje? Eu dizia, eu tô bem, só chorei 3 vezes hoje.
Quando eu, começa... Quando eu começava a chorar, assim, de forma descompassada, eu olhava no relógio e eu dizia assim, tu tem 30 minutos para chorar. Ou então até 1 hora, às vezes eu tava demais, né? Até 1 hora, tu vai chorar. Aí eu olhava de novo, já passou o tempo, bora enxugar o rosto e bora voltar, porque tu tem coisa para fazer. Aí, tipo, eu deixava aquela hora realmente para colocar tudo para fora, tudo que tinha de ruim que eu tava passando ali naquela hora. E aí depois eu pegava e voltava. E aí eu fui levando até abril, que quando eu consegui o meu primeiro emprego, depois da demissão, foi um emprego de 4 horas. Então, eu estudava de manhã antes de sair, ia trabalhar, aí voltava depois do almoço, e quando eu voltava a estudar. Em junho, eu consegui um outro emprego de mais 4 horas. Então, eu só estudava de manhã e estudava de noite, no tempo que eu conseguia. Com essa parada do CNU, que por causa da situação do Rio Grande do Sul, deu realmente uma desanimada, né? Mas eu acho que foi em todo mundo. Então, eu passei umas 2 semanas assim, estudando pouco, logo depois que aconteceu isso. E eu disse, né, deixa eu procurar outra coisa para eu fazer, para eu estudar, para eu não parar. Aí eu procurei, encontrei o edital do TCE aqui do estado. Aí eu disse, tem umas matérias que são semelhantes à do CNU, eu vou me inscrever. Eu falei com meu marido, vou me inscrever nesse aqui, e enquanto não sai a data, que a gente não tem previsão, eu vou ficar estudando, mas o foco é no CNU, vou ficar estudando só as matérias que são iguais de um e de outro. Que aí pelo menos eu vejo com outros professores, aí eu vou revisando e tudo mais. E aí foi o que eu comecei a fazer, né? Me inscrevi no TCE e fui estudando só as matérias de CNU. E não demorou muito, saiu a data do CNU de novo, que foi 2 semanas de diferença para o TCE. Aí eu continuei mantendo isso daí, porque eu já tinha zerado o conteúdo todo, eu fazia todos os simulados que tinha. No GRAM, eu comprava pacote de simulado por fora, fazia curso de. Redação foi um grande desafio para mim, viu, Gabriel? Eu não escrevi uma redação desde o meu vestibular. Então, eu fiquei desesperada com a prova de redação do CNU. Um mês antes da data primeira, que foi em maio, eu estava procurando o professor, tipo, não tinha dinheiro. Aí eu digo, deixa eu procurar alguém que eu consiga pagar, né? Que me ensine pelo menos a fazer uma redação para ela ser corrigida, ter uma nota decente. E aí eu encontrei uma professora aqui perto de casa, que ela dava aula online. Fechei um pacote com ela, fazia 2 redações por semana durante esse mês. Meu marido não entendia nem minha letra no início. Aí, até para fazer a primeira redação foi horrível, porque eu tremia, que eu não conseguia firmar a caneta no papel. Foi um negócio assim, tenso. Então, eu fazia os simulados, eu cronometrava o tempo do simulado com o tempo da redação. E aí eu descobri que realmente o meu desafio maior ia ser a prova da manhã no CNU. Se eu conseguisse fazer a redação com as 20 questões, naquelas 2 horas e meia, a de tarde para mim estava tranquilo. Aí foi o que eu fui fazer. E no dia da prova, como é que você se sentiu? Depois que terminou a prova, saiu bem, não Nossa, saiu? nossa. O dia que terminou a prova, eu não esqueço também. Eu fui fazer a prova, assim, eu sabia o que eu tinha feito, a preparação, né? A preparação que eu tinha feito. Então, eu sou uma pessoa que eu já entro confiante. Eu entrei na prova confiante, sorria pro fiscal, sorria para os colegas do lado. E aí eu fiz a prova. Quando terminou, a gente foi no supermercado também, eu e o marido. Aí eu falei para ele, nossa, parece que eu tô sentindo assim que eu tô tão leve que saiu um peso enorme das minhas costas. Sabe aquela sensação de dever cumprido? Eu não sabia nem o resultado, mas eu tava com a sensação que eu tinha feito tudo que eu podia ali. E aí eu vim para casa para esperar o gabarito extraoficial e fiquei até 1h30 da manhã corrigindo. Cada questão que eu acertava, nossa, parecia um gol de Copa. Eu comemorava aqui em casa, que eu não esqueço até hoje. Eu fui dormir chorando nesse dia, mas de felicidade. E quando saiu o resultado? Depois de tudo, né, porque demorou um pouquinho, quando saiu tudo, você estava lá aprovada, bem bem aprovada, né, como é que você se sentiu? Não tem descrição. Coisa mais maravilhosa. Aí realmente fechou o ciclo, né? Tudo que a gente passou, tudo fez sentido.
toda essa preparação, todo esse esforço, todo esse sofrimento que foi na época, eu acho é resultado disso tudinho aí. Então, acho que tudo aconteceu como realmente deveria. Eu tive que passar por essas provações aí no meio do caminho, mas agora eu vou para onde eu quero. E eu não quero mais voltar para onde eu estava. Você vai ganhar mais no semi que você ganhava antes? Eu vou ganhar uma coisa que eu nunca ganhei na minha vida. Eu vou ganhar praticamente o dobro do que eu ganhava. E eu não quero parar por aqui ainda, não. Ainda continuo a estudar. Vai ganhar o dobro trabalhando em uma área interessante, um clima interessante. Tudo isso tem também um valor indireto muito grande, né? Com certeza. E também tem aquela questão de tu saber que tu tá por trás dos bastidores ali para estar ajudando as pessoas lá do outro lado. Porque, querendo ou não, o IBGE é um órgão central na formulação das políticas públicas. Isso daí acho que vai fazer grande diferença também para mim, no meu sentido. Thaís, sua história é de muita inspiração, de muita luta, de muita garra, né? Fez faculdade ali, conciliando com diversos trabalhos para conseguir pagar, depois trilhou uma carreira ali também de muitos desafios, enfrentou uma prova extremamente concorrida e a superou. Qual conselho você daria para quem está passando por dificuldades neste momento? Talvez como a Laís de 2 anos atrás, né, ou de algum tempo atrás, que passou por demissão traumática, passou por um ambiente difícil de trabalho, ou até mesmo há mais tempo, né, passou por uma gravidez inesperada, que foi uma bênção, mas na época também um desafio muito grande. Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável rumo aos seus sonhos? Olha, eu acho que a primeira coisa que tu tens que fazer é decidir realmente sair daquele ponto que tu tá para mudar. Da feita que tu decides e se tu coloca na tua cabeça, isso daí vai ser uma conquista de tijolinhos. Cada dia é colocado um tijolinho ali. Eu falo, ninguém começa uma máquina, ninguém começa a estudar 10 horas por dia. A gente que não está acostumado, a gente tem que começar devagar. Mas se a gente não parar, fazer todo dia um pouquinho, a gente começa a sentir falta daquilo. E a gente todo dia quer fazer um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Então, realmente, não adianta a gente querer ter motivação todos os dias que não vai ter. Não adianta a gente querer estar feliz para estudar todo dia que a gente não vai estar. A gente tem que realmente ver que a gente não quer voltar para aquilo que a gente tem ou tinha e que a gente quer mudar de vida. E não só a nossa vida, mas a vida de todo mundo que está ao nosso redor. Porque todo mundo muda junto. Hoje, por exemplo, eu levo essas histórias que eu passei, eu tento levar para minha irmã. Eu estou conversando muito com ela a respeito disso também, para ela ver se dá uma mudada, que ela também passa por muita coisa que eu passei. E com umas amigas minhas que são muito próximas, ela, Laís, como foi que tu conseguiu? Me fala. Como foi que tu estudou? Como isso, como aquilo? Me dá dica disso, me dá dica daquilo. E a gente vai conversando. Mas assim, se a própria pessoa não quiser, não tem quem faça ela querer. Então tem que partir de si e a mudança ela é feita aos poucos. É só não desistir. Se não desistir, consegue. Thaís, muito obrigado pela participação hoje, pelo seu tempo. Parabéns mais uma vez pela Obrigada. história. E ainda vamos ver aí novas conquistas suas, tenho certeza. Então você me conta depois das futuras Tá, tá aprovações. quase saindo. Eita, depois você me conta. Acho que semana que vem deve ter notícias. Essa semana também tem outra. Depois é assim, né, tem que escolher até de tanto resultado bom que vem. Oremos, oremos. Era assim que a gente queria. Muito obrigado, Laís. Por nada, Gabriel. Boa noite. Boa noite a todos. Continuem na luta, não desistam. Que vocês vão conseguir também. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, seu comentário, que ative as notificações clicando aí no sininho.
se você estiver no YouTube, ou que nos siga no Spotify para acompanhar essa conversa e outras em formato de podcast. Até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.